Então vamos lá, gente. A gente precisa lembrar que o tecido sanguíneo, ele também é um tecido conjuntivo, tá? Então ele faz parte desse conjunto de tecidos conjuntivos que nós estávamos vendo nas aulas anteriores, tá? Então ele é um modelo desse tecido. Bom, o sangue, basicamente, ele tem uma predominância de células, tá? Então, que são ou fragmentos celulares, né? Derivados de célula-tronco hematopoéticas, e esses elementos figurados, que a gente chama, né? Que são as células, eles ficam imersos, eles ficam inseridos em uma grande quantidade de matriz extracelular que nós classificamos então como plasma, tá? Então, quando a gente, por exemplo, faz uma centrifugação desse sangue, uma pessoa faz uma doação de sangue e, na verdade, a pessoa que vai receber esse sangue, ela só precisa das células, a gente consegue fazer a separação das células e da parte líquida do sangue, tá? Então, através do processo de centrifugação, tipo igual a máquina faz mesmo com a roupa, eu consigo jogar a parte mais pesada para baixo e ficar com a parte mais leve para cima, ou seja, o plasma fica em cima e a parte sólida, que são os elementos figurados, ficam embaixo. Então, o plasma, ele corresponde a mais ou menos aí de 55% do nosso sangue, tá? Da nossa parte líquida do sangue. Os elementos figurados, no nosso caso, são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, tá? As hemácias vai ter um grupo de células, as plaquetas outros, e os leucócitos, na verdade, são um grupo maior de células, tá? São várias células que compõem esse grupo que a gente chama popularmente de leucócitos ou glóbulos brancos, enfim. Quando o sangue ele é centrifugado, como eu falei, a gente tem essa deposição de hemácias embaixo, que corresponde à maior parte do nosso sangue é hemácias, por isso que a gente enxerga ele da coloração vermelha, porque a hemácia é vermelha. Então ela corresponde aí a 35 a 45% do volume total de sangue. Entre o plasma e as hemácias, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, entre o plasma e as hemácias, nós temos então uma camada branquinha, bem fininha, que é o que a gente chama, né, classifica então como leucócitos ou plaquetas, tá? Então se a gente for pensar em quantidade, nós temos muito mais hemácias, muito mais eritrócitos, muito mais glóbulos vermelhos, conforme você queira chamar, do que em relação às outras células, tá? Bom, a parte líquida do sangue é constituída, então, por 95,5% de água e 8,5% de outros solutos, como é o caso de enzimas, sais, hormônios, nutrientes, proteínas, enfim. É uma diversidade bem grande de produtos que auxiliam nas funções do sangue. As proteínas plasmáticas, elas exercem diferentes funções no organismo, e isso depende, obviamente, da estrutura dessa proteína, qual a função dela em cada uma das células. As albuminas, por exemplo, elas participam da regulação osmótica, que é importante para a troca de substâncias entre os capilares do tecido. O que isso significa? Que se eu tenho bastante albumina no interior das células, essa água dos vasos sanguíneos, essa água do plasma, ela é puxada para dentro das células. Se eu tenho uma concentração maior de albumina, né, dentro do vaso, essa água é puxada de dentro da célula para dentro do vaso. Então, ela ajuda nessa regulação osmótica, que aí vocês têm que lembrar daqueles termos que a gente usa, que é o hipotônico e o hipertônico, tá? Já as globulinas, que incluem, então, os anticorpos, atuam na defesa dos organismos contra os agentes patogênicos. Anticorpos, gente, não são células. Anticorpos são proteínas produzidas pelas células de defesa que vão sinalizar bactérias, vírus ou qualquer agente estranho para que outra célula venha e englobe e destrua aquele vírus ou aquela bactéria, tá? O fibrinogênio, que é uma outra proteína, vai auxiliar junto com as plaquetas no processo de coagulação. Então, o fibrinogênio é convertido em fibrina e aí eu tenho a situação do processo de coagulação, tá? Então, vamos às hemácias. As hemácias, também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, são elementos figurados em maior quantidade no sangue, tá? Então, a gente tem uma variação aí de 4,8 a 5,4 milhões por milímetro cúbico. Normalmente, homens apresentam uma quantidade maior de hemácias do que mulheres, até porque nós temos a fase do período menstrual, onde há eliminação de sangue por 5 dias, então a mulher tem uma variação no número de hemácias ao passar do ciclo menstrual, né? Se ela for, por exemplo, fazer um exame de sangue durante o ciclo, né, nos primeiros dias, até o 3º dia do ciclo, ela pode estar, inclusive, com um certo quadro anêmico, justamente pelo fato, né, de estar perdendo muito sangue. Bom, qual que é a função da hemácia? Transportar oxigênio, basicamente, e uma função secundária,
seria auxiliar no transporte de CO2, tudo bem? Primeiramente, o CO2 ele é transportado pelo plasma, tá? Mas a gente tem um transporte via hemácia também, tudo bem? Bom, quando elas estão maduras, né? Então essas células elas são achatadas. Por que elas são achatadas? Porque elas perdem um núcleo. E por que elas perdem o núcleo? Para captar mais oxigênio, tá? Então, lá quando elas são formadas, elas acabam perdendo esse núcleo, elas adquirem esse formato mais abauladinho, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, que são responsáveis, então, pelo transporte de oxigênio. Além disso, elas têm um pigmento chamado de hemoglobina, que é o pigmento onde o oxigênio se liga, tá? E esse pigmento tem na sua estrutura o ferro, que eu vou falar daqui a pouco. Então, vamos lá. O formato bicôncavo, então, é o que vai aumentar a área dessa hemácia do transporte de oxigênio, então por isso que ela tem essa característica. Bom, a hemoglobina, como eu falei, é uma proteína quaternária. O que é uma proteína quaternária? Ela tem 4 subunidades, tá? Não é uma proteína só de uma unidade só, ela tem 4 subunidades. Ou seja, cada parte dessa proteína, ela é codificada, ela é determinada por um gene específico. E aí, essas 4 unidades, a gente tem 2 alfas e 2 unidades beta, tá? Então, 2 beta aqui em cima, 2 alfa aqui embaixo. Cada molécula existe ainda 4, né? Tem 4 grupamentos M, que é isso aqui, esses amarelinhos. E nesses grupamentos M, eu tenho um átomo de ferro essencial para ligação do oxigênio. E aí, a gente tem aquela questão que eu já vou falar mais pra frente, mas quando a pessoa ela tem um quadro anêmico, por que é importante a ingestão do ferro? Porque o ferro é responsável pela formação da hemoglobina. Se eu não tenho ferro para a formação da hemoglobina, a hemoglobina vai perder a estrutura do ferro, né? Essa estrutura ferrosa aí, e não vai ter ligação de oxigênio, e a pessoa vai ter dificuldade de transporte de oxigênio, ela vai ficar com sintomas, né, de anemia, cansaço, etc, tá? Quando a hemoglobina ela se liga com o oxigênio, ela forma um complexo, que a gente chama de complexo oxi-hemoglobina. Oxi de oxigênio, hemoglobina de hemoglobina, tá? Então, oxi-hemoglobina. Já quando ela se liga ao gás carbônico, a gente chama de carbohemoglobina, tá? Então, oxigênio, gás carbônico. A gente tem ainda um novo complexo que elas formam quando essa hemoglobina é submetida ao monóxido de carbono, tá? Então, o que acontece é assim, a hemoglobina, de certa forma, ela só tinha que transportar oxigênio e CO2, né? Só que ela acaba se ligando também ao CO, né, que é o monóxido de carbono. Quando ela se une a ele, ela forma a carboxihemoglobina. A grande questão é que essa ligação entre os dois é altamente estável. E aí, qual que é o problema? Se eu ligo o monóxido de carbono, eu não consigo ligar o oxigênio. E aí, se a pessoa ela está sujeita a um ambiente com grande quantidade de monóxido de carbono e a hemoglobina gosta mais do monóxido de carbono, ela vai começar a transportar monóxido de carbono ao invés de oxigênio. A grande questão é que o nosso corpo não funciona com monóxido de carbono, funciona com oxigênio. E a pessoa pode ser asfixiada, ela pode morrer por asfixia devido ao processo de ligação da hemoglobina com o monóxido de carbono. Tudo bem? Bom, na ausência, né, desse núcleo, devido à ausência desse núcleo, há um impedimento aí de que as hemácias se multipliquem, né? Então, para que haja multiplicação das células, eu preciso da presença do núcleo, e na ausência do núcleo, as células não se multiplicam. O problema é que as hemácias vivem só 120 dias e depois elas são destruídas no baço, tá? Que é o nosso órgão lá que vai fazer ciclagem das células. Bom, a reposição dessas células, porque eu não posso ficar destruindo hemácia e não ter reposição, fica a cargo, então, das células-tronco presente na medula óssea, tá? Vermelha, que já é responsável pela reposição dessas células, tá? Algumas situações podem alterar a quantidade de células no sangue, que é o caso da anemia, que ela vai diminuir pela quantidade de hemácias circulantes, reduzindo o transporte de oxigênio. Outra situação é a anemia ferropiva, que eu falei para vocês, que é devido à falta de ferro, e a redução das hemácias fica associada à redução da hemoglobina. Como eu não consigo produzir hemoglobina, acabo não produzindo hemácia. Quando eu não produzo hemácia, não tem transporte de oxigênio e acaba ficando aquele ciclo, tá? Em locais com ar rarefeito, e isso é uma coisa bem interessante, o que são locais com ar rarefeito? São locais onde a pressão de oxigênio ela é muito baixa, que é o caso de regiões muito altas, tá? Então, a concentração de oxigênio é menor. As pessoas, elas nessas regiões, elas naturalmente já produzem mais hemácias, tá? Então, aquele padrão que a gente viu aqui, ó, de quantidade de hemácia... Opa!
Aqui, ó, 4,8 a 5,4, eu estou falando num padrão para pessoas que moram no Brasil, tá? Se eu falar de pessoas que moram em regiões muito mais altas, eu vou ter um padrão completamente diferente. É por isso, por exemplo, que jogadores de futebol, quando jogam normalmente em regiões de praia e tal, para jogar em regiões mais altas, eles vão anteriormente, dias antes, para que o corpo dele se adapte àquela pressão atmosférica e ele consiga jogar de forma eficiente, senão ele vai passar mal, tá? Então isso tem a ver com essa questão de concentração de oxigênio. E aí, quando a gente fala de hemácias, é ela que vai importar na questão da doação de sangue, na questão, né, desse processo de transfusão. Então, nós vimos isso aqui em algumas vezes, né? Então, a gente sabe, então, que o sangue do tipo AB é o nosso receptor universal, porque ó, ele recebe de todo mundo. E o sangue do tipo O é o doador universal, setinhas verdes, ele doa para todo mundo. Do contrário, o A só recebe de A e doa, né, para A e para AB. O B recebe de B e doa, né, para B e para AB, além de todos eles receberem do O, né? O AB doa para B, recebe de todo mundo. E o O, por sua vez, doa para todo mundo, mas só recebe dele, tá bom? Bom, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.